Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula J. Teles e aqui estamos em mais um vídeo, né, de como recomeçar a fazer algo. Eu queria trazer para vocês e conversar aqui com vocês, sobre como voltar a cuidar da saúde. E a saúde é muito ampla, né? Fiz as minhas anotações aqui como sempre, trouxe algumas coisas e depois eu vou agregar mais, né, complementar mais, mas a saúde é muito ampla, a Organização Mundial da Saúde já fala sobre isso, né, a saúde não é só ausência de doença, a saúde é multifatorial, multissetorial, biopsicossocial, e trazendo isso sobre para vocês, né, essa amplitude da saúde, para mim eu vou traduzir aqui neste momento como me priorizar. Então a minha saúde é o me priorizar. Me desculpem que eu encostei no microfone. E essa priorização é saber o que faz parte de mim, o que não faz parte, saber cada parte minha, como que ela está funcionando, como ela tende a funcionar, trazer também, saber o que me agrega e o que me nutre, o que me faz crescer, o que me faz florescer, o que me faz ficar tranquila, o que me faz ser eu. E com isso eu vou trazer aqui para vocês âmbitos, né? O âmbito da saúde espiritual, da saúde mental, da saúde física e material. Não sei como é que eu vou trabalhar isso com vocês, mas vamos lá, né? Vamos pelo primeiro, que é a saúde espiritual. Como que eu fiz? A saúde espiritual para mim é uma meditação, é oração, momento de entrega para algum objetivo meu. Então eu peço a quem eu acredito, peço ao universo, a Deus, enfim, para quem eu acredito, o momento de entrega para eles eu peço a Deus assim, para me dar um direcionamento para alguma coisa que eu preciso para o dia, ou para a semana, ou para um momento. Então, esse momento de entrega é entregar as minhas orações, a minha esperança. Mas lógico, né, gente, essa esperança é fazendo algo a respeito. É com ação. Então, eu peço orientação para as ações que eu vou ter ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da minha vida. E tem dado muito certo. Às vezes tem dia que a gente não vai se sentir tão à vontade de rezar, de acender uma vela e fazer essa entrega. Mas o dia que você estiver preparado, preparada para isso, eu indico que vocês façam. Eu indico que vocês façam de todo o coração, com toda a mente, com todo o direcionamento que vocês possam ter, entende? Porque quanto mais força, mais intenção você coloca, melhor para as coisas. Então a minha saúde espiritual também não está sendo no momento, mas tomar um passe, tomar passe, né? Tem formação católica também, então seria ir à missa, né? Tomar a Eucaristia, Eucaristia. Então seria algo nesse sentido, eu tentar procurar a Deus, alcançar a Deus. Ai, Paula, mas eu tenho questões de mobilidade, não consigo sair de casa. Tem missa na internet, tem rosário, gente. Nossa, eu sei que cada um aqui tem uma vertente, tudo, mas existe, né, os rosários da madrugada. Rezar o terço de madrugada é muito bom para você equilibrar sua mente, tudo. Quem já acorda de madrugada, tem essa fé já direcionada, né, mais cristã católica, é interessante, e até não católicos estão aderindo, né, porque é uma meditação intensa que faz muito bem para a mente e para o corpo, né. Nós estamos em oração, de forma neurocientífica, já foi comprovado em pesquisas que só o ato da gente ficar na posição de oração já melhora o nosso funcionamento. Então, o nosso funcionamento cerebral, né, e tudo. Mas, então, você procurar a sua fé, procurar
exercer a sua fé. Tem gente que eu conheço que faz caridade, então, né, distribui sopa, vai em centros onde trabalham com crianças especiais. Então tem várias formas de você exercer a sua saúde espiritual, né? Você estar em contato com o divino. O divino, eu sou da vertente que acredita que Deus está dentro da gente, que nós somos um pedacinho de Deus. Posso trazer mais coisas sobre isso aqui para vocês, mas o meu entendimento neste momento, não só ele, mas o real atual para esse tópico aqui, é que Deus está dentro da gente. Então, se Deus está dentro da gente, eu tenho que tratar bem Deus, né? Não é a lógica? Né? Se eu quero louvar a Deus, se eu quero agradecer a Deus, se eu quero... Então, eu me agradecendo, eu me exaltando, mas entendam, não é no orgulho, nos pecados capitais, não. É eu me arrumar, é eu me alimentar bem, eu passar um protetor solar para não ficar toda manchada e não ter câncer de pele, é eu cuidar da minha saúde para eu poder brincar com os meus filhos, né? É para eu poder subir uma escada e não ficar ofegante. Será que Deus gostaria de ficar ofegante? Será que Deus não gostaria de brincar com os meus filhos? Será que Deus não gostaria, né, de sentir que o ar entra e sai pelos pulmões dele? Se eu sou um pedaço de Deus, entende isso? Então eu tenho essa mentalidade. Não sei se ela está certa, não estou aqui para falar que ela é certa ou se é errada, mas quando me mostraram essa filosofia, esse entendimento, esse pensamento de que Deus está dentro da gente e nós somos um pedacinho dele, então deixa eu cuidar de Deus aqui. A morada dele, a casa dele é meu corpo, e esse corpo aqui está emprestado também. Então deixa eu cuidar bem, né? Tá alugado, então deixa eu cuidar bem aqui enquanto eu estiver com ele, né? Deixa Deus estar orgulhoso, deixa eu fazer boas obras, deixa eu ter bons pensamentos, né? Deixa eu rezar, orar por ele, né? E com ele. Então, a saúde espiritual para mim passa mais ou menos nesse sentido aqui, né? De Deus estar em nós mesmos. Então, isso não quer dizer que eu estou falando aqui que se Deus está na gente, então não vão fumar, não vou beber. Estou falando nada disso, gente. Eu estou falando aqui o que eu venho trazendo como filosofia para minha vida. Às vezes vai fazer sentido para você, para sua vida, para suas coisas. Então aqui, para mim, Deus... eu estar bem, eu tentar me equilibrar, eu tentar ser mais serena, né, não explodir com as coisas, ter paciência, tranquilidade para lidar com as coisas, para poder enxergar também as coisas, né? Nem sempre, lógico, eu consigo fazer isso, mas tanto que eu estou aqui nessa dimensão, não sou perfeita, né? Como nenhum de nós somos, mas eu estou aqui para poder aprender ao máximo, para viver ao máximo dentro da minha autorresponsabilidade, dentro do que eu acho que é necessário e possível. Eu não estou aqui para medir, colocar a minha régua para ninguém. O que eu quero dizer com isso? Porque eu não faço isso, então ninguém deveria fazer. Não, gente, isso daqui é algo leve, estou falando de saúde, como recomeçar a sua saúde, e estamos no tópico saúde espiritual, que é você procurar buscar o que faz sentido para você espiritualmente. Não acredito em nada. Ótimo. Então continua assim, continua acreditando em nada, né? Mas para mim funciona eu tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, independente do que eu acredite ou vá acreditar, porque eu digo que eu não tenho uma religião específica, eu tenho uma formação católica, mas hoje eu não tenho uma formação específica, uma religião que eu siga, assim. Eu gosto de pegar um pouquinho das coisas boas de cada uma, juntar e fazer a minha própria meu próprio segmento, né? Não que eu vá criar nenhuma igreja por aí, mas assim, eu pego o lado bom de tudo, as filosofias que faz sentido para mim e levo para minha vida. Eu quero ser uma ser humana melhor, um ser humano melhor, pronto. Então isso se trata da saúde espiritual que eu quero trazer para vocês. Agora a saúde mental tem muito a ver com a espiritual, né?
Porque falando dessa tranquilidade, dessa normalidade das emoções, né? Não quer dizer que eu não vou sentir raiva, não vou sentir tristeza. Gente, emoções todos nós sentimos. Agora, o que, que a gente vai fazer com isso? Qual o sentimento que a gente vai deixar alimentar, ser alimentado pelas nossas emoções? E por que, que aquela emoção está vindo? As emoções nos sinalizam algo. Eu poderia trazer também isso para vocês aqui, né? A gente conversar mais sobre, né? Mas assim, de início, pessoal, a saúde mental, para mim, vem a partir das emoções. E essas emoções é a gente identificar, entender, ou seja, a gente olhar para elas, e talvez seja um caminho para ressignificar. Não exatamente as emoções, mas os sentimentos que vão vir a partir delas. Porque as emoções são bem rápidas, elas vêm e depois a gente já entra no sentimento. Aí vem um sentimento ruim, aí vem lembranças ruins, memórias. Aí sim eu tô falando de ressignificar, tá? Mas a saúde mental para mim, neste momento, passa muito pelas emoções. E por que eu falo neste momento? Porque eu tô pensando isso agora com vocês, eu não tenho nada tão rebuscado aqui, um roteiro pronto para trazer uma conversa, né? É a gente criando isso junto. Coloquem aí nos comentários que vocês acham que seria saúde espiritual, saúde mental e todas as saúdes que eu vou trazer aqui para vocês, física e material. E a saúde mental aqui no quesito das emoções, é você entender as suas emoções. Você sabe que em determinadas situações ou determinadas pessoas lhe trazem determinadas emoções. Às vezes, um irmão vai te trazer mais alegria, o outro vai te trazer mais tristeza, ou situações de trabalho, aquela colega do trabalho, ela sempre é desagradável, então você sempre está chateada de alguma forma. Então você saber que em determinadas situações e com determinadas pessoas, como que o que acende em você, qual a emoção que vem, né, emana, e você identificá-la rápido, isso, gente, tem gente que tem facilidade porque já pensa nisso há algum tempo, mas isso não é tão intuitivo assim, tá? Tem emoções que quando você sente, você não consegue nomeá-las, e é muito importante que você consiga fazer isso, tá? Porque o inimigo, entre aspas, né, a gente fala, quando a gente nomeia o inimigo, fica mais fácil de você enfrentá-lo, né? Talvez não tenha sido uma frase muito feliz, porque as emoções não são as nossas inimigas, elas são sinalizadoras, nossas amigas, do que está acontecendo e do que pode estar meio errado ali na situação. Ou, enfim, pode estar tudo certo, mas ela sempre sinaliza alguma coisa, tá? Se você pode relaxar, se você tem que ter mais atenção, se você tem que evitar alguma coisa, então as emoções são as nossas amigas, tá? E quando você identifica algo que é complicado, você identifica as emoções, mas começa a reparar. A gente sempre tem um padrão, nós temos um padrão basal, né, que a gente fala, né, uma emoção basal, um sentimento basal, aquele ali que sempre vai estar ali, é a nossa base, tá? E em determinadas situações, a gente vai reagir de determinada forma. Com isso, pessoal, é identificar também e entender que em determinadas situações ou determinadas pessoas querem que a gente se sinta de determinada forma. Então, a pessoa quer te estimular a raiva, ela sabe te ler, ela sabe que você, em determinada situação, a sua emoção é a raiva, que você vai falar alguma coisa, que você vai fazer alguma coisa. Então, preste atenção também nas pessoas. Quando você começar a identificar as suas emoções, comece a identificar o seu meio, o seu ambiente. E que as pessoas querem que você emane, quer que você faça, se elas esperam ou não, entende? Quando alguém faz pirraça para com você, a pessoa quer que você fique com raiva, que você fique emburrada, não que você não ligue, entende? Foi um exemplo básico aqui.
Mas as pessoas manipulam a emoção das outras pessoas para conseguir o que querem. Então, quando você tem uma saúde mental boa, e eu estou falando aqui no sentido das emoções, né, no quesito, no âmbito das emoções, você identificar, entender como você funciona e ressignificar os sentimentos e as memórias, né, evocadas mediante, né, essas emoções que foram estimuladas em você, aí você vai começar a ter um controle emocional, começar a ter uma boa saúde mental. Independente se você tem algum quadro clínico psiquiátrico ou não, alguma neurodivergência ou não, as emoções mandam no cérebro, as emoções mandam na nossa tomada de decisão, elas têm um grande poder na nossa tomada de decisão. Então, se alguém quer te manipular, se alguém quer algo de você, ela vai atacar exatamente a sua emoção, onde te estimula alguma emoção e exatamente a emoção que ela quer, principalmente. Então, falamos sobre saúde mental, correto? Agora, falando sobre a saúde física. Então, só finalizando sobre a saúde mental, o que eu faço? Como eu já estudo, né? Eu já falei aqui para vocês que eu comecei a fazer neurociências, né? Já finalizei, sou especialista, mas assim, eu fiz esse curso, fiz essa especialização porque eu queria muito me entender. Queria muito entender como é que eu funcionava, por que eu sentia determinadas coisas, essa vergonha que eu tinha, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Passei por situações bem complicadas, exatamente porque as pessoas aproveitaram da minha inexperiência em identificar as minhas emoções, o que era importante para mim, né? E com isso, com o estudo, eu fui entendendo como eu funcionava, como as pessoas funcionavam, comecei a identificar como as pessoas te instigam. Tem pessoas muito sorrateiras, muito sutis, vamos dizer que elas são sutis. Então, tem pessoas muito sutis que instigavam assim as minhas emoções, as emoções das outras pessoas, e eu com o tempo, né, demora um pouquinho, mas a gente pega, né, com o treinamento adequado. E com o tempo eu fui identificando o que aquela pessoa queria, o que aquela pessoa almejava. Talvez eu não conseguia fechar o pensamento, nessa pessoa quer isso, assim, mas ela quer me instigar essa emoção. Ela quer me estimular essa emoção aqui. Eu não sei porquê, qual é o objetivo final, porque eu não leio mentes. São as minhas entidades, meus guias. Mas assim, mas ali eu não sabia exatamente o porquê, mas eu sabia assim, olha, ela tá querendo que eu fique com raiva. Por que ela quer que eu fique com raiva? E aí, gente, aí que eu não ficava mesmo com raiva. Eu poderia até ficar, mas não demonstrava. Então, a saúde mental, para mim, vem principalmente do controle emocional. Controle e gestão, né, emocional. Porque aí ninguém te vence, tá? Agora a saúde física. A saúde física não tem como falar, é o corpo, né, gente? Então, eu sempre priorizei a saúde. Não digo desde a adolescência, que na adolescência a gente tem a cabeça voada, mas de uns bons tempos para cá, porque, né, já não sou tão novinha, mas de uns bons tempos para cá eu priorizo bastante a saúde. O que é saúde para mim? Não é ser magra, não. Posso até ficar magra, mas se eu estiver com saúde, ótimo. Se eu não estiver com saúde, já não vou ficar assim por muito tempo, né? Só se Deus quiser. Então a minha prioridade igual eu falei, é poder brincar, né, com a minha filha, poder subir e descer uma escada sem ficar ofegante, subir um morro, que eu gosto muito de caminhar, de correr e não ficar com aperto no coração, né, com palpitação, poder, não vou falar pular muro, para que eu vou pular um muro, mas assim, entendem? Fazer um exercício sem, né, pegar uma vasilha que cai do chão sem ficar tonta, aquela coisa, entende? Você tem um condicionamento físico mínimo para você viver, né? E nós estamos cada vez mais envelhecendo mais, isso é muito bom, mas se você já foi comprovado, né, em vários estudos, né, somente os músculos das pernas, né? Quanto mais musculatura você desenvolver de musculatura dos membros inferiores,
mais a sua vida tende a ser prolongada e de qualidade, né? A qualidade de vida aí não adianta nada, né? Ou não adianta de muito, ou depende do que você prioriza para a sua vida, né? Ter 100 anos, 120 anos na cama, acamado, acamada, ou você com 120 anos andando, se trocando sozinho, tomando um banho, comendo sozinho, entende? Então, a saúde física, ela passa pela longevidade com qualidade. Então, isso a gente alcança com prevenção. A prevenção, ela vem exatamente daí, de você saber o que você coloca no corpo, o que você está comendo, o que você está ingerindo, o que você está injetando, o que você está expelindo do seu corpo. Como você está trabalhando o seu corpo, não está? Então, para mim, exercício físico é primordial. Exercício físico. E como eu estou falando para vocês, não é para ficar uma paniquete, não é para... O meu objetivo, o objetivo da Paula não é esse. O objetivo da Paula é estar saudável para poder fazer coisas comuns, de uma vida comum. Como subir e descer uma escada, agachar para pegar uma vasilha no chão, entende? Ou batom, entende? Uma coisa assim. É ter um fôlego para correr junto com as crianças, né? Poder participar de alguma gincana dos pais na escola e eu não passar vergonha, eu não passar mal, eu não ficar passando mal, né, e tudo, não poder carregar minha filha no colo. Então, é disso que eu tô falando, né, e de não ter veias entupidas e de não morrer cedo, é disso que eu tô falando. Pelo menos, assim, de morrer cedo a gente pode morrer atropelado, né, tá lá toda fitness, mas morre atropelado, Deus que livre guarde. Mas, assim, é disso que eu tô falando. Eu tô falando de situações em que você, com o físico, você pode, né, prolongar sua vida. Vocês me entenderam, né, gente? Vocês me entenderam. Então, exercício físico, né, hidratação. A hidratação e a dieta. Aí, assim, nossa, mas fala dieta. Assim, não, gente, dieta fica parecendo porque, pelo menos eu, né, Paula, eu cresci muito com aqueles shakes, diet shake, não sei o que, nem sei se existe mais essa marca e tudo, mas eu cresci muito com esses shakes da vida que você tomava, emagrecia e, sabe, e eu vi as adultas, principalmente mulheres, né, que são mais pressionadas a estarem num corpo perfeito, maravilhoso, a mente toda detonada, né, porque você não come direito, você não dorme, você faz tudo dentro de casa, tudo fora de casa, não tem como você ficar bem, e tendo que estar com um corpo lindo, perfeito, maravilhoso. E nada, até canseira só de falar isso. É uma energia, né? Então, elas eram muito pressionadas. Então, o milkshake é fácil, é simples, você coloca lá e tal, toma, emagrece. Mas só ficava tomando aquele trem. Qualquer coisa que você só comer aquilo ali, você vai emagrecer, né? Porque você tá com déficit nutricional. Então, a dieta não é dessa dieta que eu estou falando, que eu me refiro. A dieta é uma alimentação saudável. Então, saudável. E essa alimentação saudável não é só comer uma coisa só outra. Como eu disse, se você comer só uma coisa só outra, você emagrece. Mas assim, você está se nutrindo, você está nutrindo o seu cérebro, você está com os nutrientes mínimos necessários para você pensar. Você pode atravessar a rua, você está com os reflexos ok para você atravessar uma rua, para você cortar alguma coisa, algum legume na cozinha, alguma coisa assim, para você pensar numa solução tem que pagar uma conta, você consegue fazer isso sozinho. Então, são coisas básicas, gente. Eu não tô falando nada assim de mais, assim, sabe, de se extrapolar alguma coisa e ser extraordinário. Não, eu tô falando de coisas simples, né, e que são possíveis de fazer, de serem feitas, de serem pensadas, pelo menos. Né, a gente falou aqui de meditação, de um passe. Tudo bem, talvez não seja a sua vibe, né? Eu sempre falo no Pergunte ao Tarô, né? Às vezes não é sua vibe, vai de acordo com a sua vibe. Se é ir para a natureza, se é tomar passe, se é para a sinagoga, se é para ir para o culto, se é para ir para a missa, o que for, né? Ou para o terreiro, enfim. Mas assim, se é só meditação ou se é nem isso, é só agradecer pelo dia,
dar parabéns para o sol quando ele está nascendo, quando ele está se pondo, e é isso, não importa, o que vai funcionar com você. Então, se funcionou meditação, ótimo. Se você entende agora que prestar atenção, mais atenção nas suas emoções vai funcionar para você, ótimo, maravilha, que a gente falou um tempão sobre isso. E aqui saúde física, é fazer um mínimo de exercício. Então, como eu, Paula, tenho feito, né? Porque, né, acabei de sair de uma gravidez e tudo, tem pouco tempo, então como que eu tenho feito? Eu comecei a subir e descer escada, e agora eu estou planejando em como retornar para a academia. Consegui ir um dia, mas já se passou uma semana e não consegui retornar, porque a rotina é muito complicada, né? E meu marido, a gente está tentando conciliar tudo. Mas a dieta, eu tive uma complicação na minha gravidez em que eu tive que manter uma dieta mais ou menos regradinha, né? Então, eu continuo com essa dieta regradinha, fui ao médico e tudo bonitinho, depois do parto e tal, para ver se estava tudo ok, se eu poderia continuar. Então, essa dieta eu continuo. Então, é mais você pensar em colocar. Gente, eu não sou nutricionista, vá ao médico se você tiver condição, tá? Mas se você não tiver condição, compra uma carne menos gorda, né, um peito de frango ou músculo bovino, vai lá, faz sua carninha, vai lá e deixa o prato colorido de verdura, legume, frutas, né, tenha 3, né, não sei se não é todo mundo que pode financeiramente e pode por saúde, mas normalmente, né, as refeições principais, não é à toa que fala-se de refeições principais, né, e faça suas refeições como der, como puder, mas assim, é só de você não ficar comendo industrializado, de você não ficar comendo nada dessas coisas que são manufaturadas, já vai ser muito bom para sua dieta. É refrigerante, é isso, é aquilo, né? A gente sabe, muitas das vezes a gente sabe, né? Biscoito recheado, que nem é biscoito, nem é recheado. Brincadeiras à parte. A gente sabe que tem coisas que não fazem bem para a saúde. Então, só de você cortar isso, já ir diminuindo, né? Porque não dá aquele choque no corpo, ir diminuindo, você já está cuidando da sua saúde. E melhor ainda se você puder ir ao médico, né, nem todo mundo tem essa condição, e melhor ainda se você tiver, né, uma receita, uma dieta direcionada para você, personalizada para você, né. Mas então, exercícios físicos mínimo, uma caminhada de 10 minutos, 30 minutos, dizem que a caminhada de 30 minutos é a ideal, né, 3 vezes por semana. Mas tem gente que não tem condição, tem gente que trabalha, então vai fazer o quê? Às vezes na hora de você pegar o ônibus, né, para quem pega ônibus, né, para trabalhar, às vezes você pega no outro ponto, aí você dá uma caminhadinha maior, mas quantas vezes a gente não tá cansado e tal, mas se você fizer isso 3 vezes por semana, você já tá aí com a sua meta aí, ó, caminhar 5 a 10 minutos por dia aí, você já tá fazendo alguma coisa, já tá movimentando, entende? E melhorar a sua dieta e a sua hidratação, né? Eu sei que tem pessoas, fala de hidratação, me deu sede. Eu sei que tem pessoas que trabalham em locais que não podem nem sair do local. Tem que ficar em pé e não pode nem se hidratar. O que é um absurdo, né? Bebam água aí também. Mas, assim, se você puder, tiver condição, isso sempre dentro da sua possibilidade, gente. Isso daqui, como voltar a cuidar da saúde? É pensando em algo possível, ou algo menos pior para você começar, é para você se movimentar, tá? E isso funcionou para mim, tá funcionando. Então, a primeira coisa que eu comecei, que eu continuei, na verdade, foi com a dieta, né? Lógico que às vezes eu como um docinho, alguma coisa assim, tudo, mas não é sempre. Eu tenho dias determinados, finais de semana, eu deixo para, né, dar uma liberada, mas eu introduzi muito mais legumes, verduras, frutas eu já comia, mas entre as minhas refeições principais, e não pular a refeição, né, porque é muito importante a gente ter essas refeições. Lógico, como eu estou falando, não sou nutricionista, não tenho formação nenhuma na área. Vá a nutricionista, vá ao nutrólogo, vá ao clínico geral, para você ver o que seria melhor para você fazer. Tá? Mas no mais, você cuidar da saúde física seria você fazer exercícios e comer de forma regular e equilibrada. Ponto. É isso, tá? Agora, a saúde material. A saúde material, gente, a gente poderia falar de tantas coisas aqui, mas eu vou
fixar a saúde material em você ter equilíbrio financeiro. E esse equilíbrio financeiro nem sempre é possível, né? Financeiro. Nem sempre é possível. Quantas pessoas não estão endividadas, não estão aí, recebem, mas o dinheiro vai todo para aluguel, para contas de casa, né? Tudo tão complicado, tão difícil, né? Sempre foi, mas parece que está mais, né? Na nossa vez, dos millennials, foi meio complicado, né? Então, assim, o que eu falo para vocês, equilíbrio financeiro, o ideal, o maravilhoso, seria você tirar um dinheiro para você investir e o restante, né, você ter parte para você ter o seu lazer, comprar um brinco, né, comprar um batom, uma make, né, que não é barato, dependendo de onde você compra, não é barato, e o restante para você pagar suas contas e tudo, né? E tem toda aquela questão de, então meu dinheiro não é o suficiente, então vou fazer renda extra, isso, aquilo, né? Acredito que vocês já saibam, né? Tem como também trabalhar via home office, né? Você trabalha de casa, né? E tudo. Então tem várias coisas, e pela internet. Então tem várias formas aí, mas a saúde material seria você não acumular dívidas, né? E também tem um tempo para você. Então, não acúmulo de dívidas. Não acúmulo de dívidas. E. O que mais que eu falei, gente? Eu esqueci. Ai, minha memória. Enfim. Vou falar aqui e vai ficar assim no vídeo. Não acúmulo de dívidas, principalmente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Paula, mas eu já estou com dívidas. Ótimo, então não tenha mais dívidas. Não tenha mais dívidas. Tente não ter mais dívidas. Aperta um pouco até você conseguir pagar tudo o que você deve e ficar tranquila, para você não ter mais uma dor de cabeça. Tem pessoas que enfiam o pé na jaca, né? Eu conheço pessoas que fizeram dívida, assim, já estou endividado mesmo, então deixa eu ir lá e fazer mais dívidas. Só que isso pode ser um buraco sem fundo que depois você não consegue sair. Então, a minha saúde material, ela passa por tentar não ter mais dívidas das quais eu tenha. E se eu tiver mais, eu tiver que fazer, eu criar novas formas de ter um dinheiro. É vender coisa dentro de casa, né? Com calma, né, gente? Não é qualquer coisa. É assim, é estruturar coisas assim, olha, isso daqui eu não uso, isso daqui eu posso passar para frente, eu estou precisando realmente desse dinheiro, deixa eu vender, né? Tem coisas de doar também, né? Nem tudo é só dinheiro, mas enfim, aqui esse não acúmulo de dívidas, eu estava até pesquisando e vendo sobre o pensamento reverso, né? Quem tem esses pensamentos, pensa de forma diferente, pensa o inverso, pode ser considerado um tanto quanto mais inteligente que as outras pessoas, mas é um raciocínio interessante, olha só. Para você ficar endividado, você pensa em tudo o que você pode fazer para você ficar endividado. E para você não ficar endividado, você evita isso, entende? Então você pensa em tudo que pode dar errado e você evita fazer tudo que pode dar errado. Não é o pensamento convencional de que o que eu faço para dar certo? O que eu faço para ter 1 milhão de inscritos no YouTube? Eu faço isso, faço aquilo e tal, impulsiono e tal, não sei o que, faço conteúdo e tal, de bom gosto e tal, não sei o que e tal. Tá. E o que vai me fazer não ter 1 milhão de inscritos no meu canal? Primeiro, não ter um canal. Segundo, ter um canal e não postar. Terceiro, não ter um público específico ou fazer algo aleatório, enfim, cada vídeo é sobre uma coisa que ninguém tem interesse, entende? Ou fazer vídeos e não publicar. Entende que essa lista das coisas que você não deve fazer é bem mais fácil de você seguir do que as coisas para você alcançar? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando eu vi isso, né, a lista inversa das coisas, do objetivo, vamos dizer assim, fez muito sentido para mim, né? Então você
para você não ter mais dívidas, o que você pode fazer para ter dívidas? Toda a listagem que você fez, você vai evitar. Você já vai estar na frente de muitas pessoas, e não quer dizer que é uma corrida, mas você pensando assim, depois você vai acabar criando formas de sair das dívidas, entende? E não ter mais. E se você decidir ter dívidas, porque uma hora ou outra para você crescer, né? Por exemplo, ter uma empresa, alguma coisa assim, você tem que se endividar, você tem que pegar um empréstimo, né? Vai demorar um tempo para você pagar, então você vai estar com aquela dívida ali no bolso, vamos dizer assim. Mas aquilo ali é, né, para algo maior, é um investimento, né? Uma dívida que é um investimento. Mas então vai ter momentos na vida que você vai precisar se endividar momentaneamente para conseguir conquistar o que você quer. Mas se você pensando nessa lista reversa, né, nesse inverso aqui, inverso, reverso. Eu gostei muito desse pensamento, né? Inclusive o sócio do Warren Buffett, acho que ele até faleceu, né? O Buffett morreu, faleceu, e eu acho que eu tenho quase certeza, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas esse sócio dele também faleceu, se não me engano. Ele pensava assim, e foi assim que ele começou, né, na bolsa de valores, e ele começava a evitar as ações que não tinham como irem para frente. Então só dele descartar, ele já estava na frente de várias pessoas e ganhava dinheiro, né? Poderia não ganhar milhões de dinheiro de uma hora para outra, de um dia para o outro, mas ele ganhava dinheiro. Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Veja o próximo vídeo, que eu vou falar sobre... Deixa eu olhar aqui minhas anotações. Eu vou ver qual que eu vou falar aqui, né? Mas como reaprender, recomeçar a fazer algo, né? Veja como voltar a estudar idiomas, ou como iniciar o seu estudo em idiomas, tá? Vou fazer esse, e vai estar aqui no card, em algum lugar aqui da tela, ou então aqui embaixo na descrição do vídeo, ou logo abaixo aqui, pode ter algum card trazendo sobre como estudar idiomas e como se aperfeiçoar, né, nos instrumentos musicais. Eu vejo vocês por aí, ou por aqui, ou por lá no Pergunte ao Tarô. Muito obrigada por vocês terem assistido até agora. Abraços e até mais.